na pauta do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, os ministros do STF devem decidir se uma lei de 2007, que alterou a legislação sobre crimes hediondos, deve ser aplicada para casos ocorridos antes da lei. No julgamento do recurso extraordinário, o plenário do Supremo vai decidir se a lei de 2007, que altera a legislação sobre crimes hediondos, deve ser aplicada também a casos ocorridos antes da norma entrar em vigor. A nova redação aumenta o tempo mínimo de cumprimento da pena para que o preso tenha direito à progressão de regime. O Ministério Público do Acre questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que aplicou a Lei de Execução Penal, que prevê a progressão de regime a partir do cumprimento de 1/6 da pena para crimes praticados antes da alteração na lei. O argumento apresentado ao Supremo é de que a Constituição Federal determina tratamento diferenciado e mais rigoroso aos crimes hediondos e que a Lei de 2007 exige para a progressão de regime o cumprimento de 2/5 da pena para réus primários e de 3/5 para os reincidentes. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a consultora da TV Justiça, Gisele Dantas. Gisele, boa tarde. Boa tarde. A progressão de regime para crimes hediondos hoje é prevista na lei, mas nem sempre foi assim, né? É verdade. O que aconteceu? A redação original da Lei de Crimes Hediondos, ela trazia a impossibilidade da progressão de regime. O texto dizia que aqueles que fossem condenados por crimes considerados como hediondos ou equiparados a hediondos, eles deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Em fevereiro de 2006, o Supremo Tribunal Federal acabou por avaliar, por julgar um habeas corpus, e o entendimento que prevaleceu foi de que esse dispositivo na Lei de Crimes Hediondos era inconstitucional. Então, no caso concreto, acabou por permitir a progressão de regime, e esse foi o entendimento que prevaleceu na Suprema Corte. Em 2007, houve a edição de uma lei e, a partir daí, o legislador regulamentou que haveria possibilidade, sim, da progressão de regime a partir do cumprimento de 2/5 da pena para o condenado que fosse primário. E o condenado que fosse reincidente deveria, para ir para um regime mais brando, cumprir no mínimo 3/5 da pena. Então, nem sempre foi assim. Inicialmente, era vedado, mas depois passou a ser permitido, inclusive hoje em dia com previsão legal. E o ponto central é saber se a legislação também se aplica aos crimes praticados antes da lei? É porque o que acontece? Neste caso, o que tivemos foi que há diversos entendimentos em relação aos tribunais que entendem o seguinte: a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, alguns tribunais passaram a aplicar a possibilidade, então, da progressão de regime. Só que, como não havia nenhuma lei para definir qual seria o critério objetivo, o tempo de cumprimento de pena para permitir essa progressão de regime, os tribunais acabaram utilizando o tempo previsto na Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de progressão de regime para o condenado que cumpra 1/6 da pena. Então, o Ministério Público tem questionado essa posição na medida em que eles entendem que tem que haver um tratamento diferenciado, ou seja, para aquelas pessoas que cometeram crime hediondo não devem progredir de regime com base no critério temporal estabelecido na Lei de Execução Penal. Seria necessário, então, realmente aplicar o critério temporal previsto na Lei de 2007, mesmo para aqueles casos que foram praticados antes da lei. Então, a grande questão é saber se essa lei ela deve retroagir ou não, esse critério temporal de progressão da pena, ele deve retroagir ou não, levando-se em consideração todos esses aspectos.